sobre profundidade, sobre escolhas, sobre quem já tomou essa decisão, de viver ao lado de Cristo. Mais especificamente sobre o batismo, porque sobre o batismo, quem aqui acha que o batismo tem que ser emocional? E quem acha que o batismo tem que ser racional? E o meio campo ali, quem acha que tem que ser os dois e quem acha que não pode, simplesmente não pode ter nenhum dos dois, tem que ser só a vontade do Espírito Santo. Que eu acho que ninguém aqui acredita nisso, porque a gente sabe que o Espírito Santo ele trabalha, mas tem que ter a decisão da pessoa, seja racional ou emocional. Eu acredito, eu vejo para mim que o batismo ele tem que ser racional. Ele tem que ter ali sim, ele tem que sentir o Espírito Santo trabalhando dentro dele. Eu acho que isso tá mais ligado a uma construção, mas a decisão tá mais ligado à pessoa, ao racional. Deveria ser assim, ao meu ponto de vista, a minha perspectiva, tá? Porque o emocional, eu diria que seria como se fosse um sentimento igual à paixão. A paixão, ela, como muitos dizem, pode ser cega. Ela às vezes pode fazer com que a gente tome decisões. Não sei se alguém já ouviu, mas existe, né, aquela frase: não tome decisões nem quando se está triste, nem quando se está feliz, alegre. E sim, tomar decisões em momentos que estejam propícios a um equilíbrio emocional. Por quê? Porque às vezes antes de terminar de falar o porquê, eu queria fazer um paralelo para vocês entenderem melhor. Para mim, a decisão de batismo é a mesma coisa, ou poderíamos dizer que é bem parecida, a decisão de se casar. Casar, você toma uma decisão ali, e aí quando você casa, troca as alianças, você consuma essa decisão, você de fato confirmou ela. Batismo, quando você desce as águas, você confirmou ela. A semelhança entre o batismo e o casamento está nisso. Para mim, né, eu mesmo estou casado ali, estou junto, né, desde 2014, casado desde 2017. E para mim a paixão, ela é um sentimento de euforia, um sentimento ali forte, porém passageiro. E já o amor, eu já nem enquadraria ele como um sentimento, mas sim como uma decisão. E para mim o batismo ele deveria ser baseado no amor também. Ou seja, numa decisão. Por quê? Mas por que você fala que o amor não é um sentimento e a paixão é? Qual que é a diferença? Para mim, que não falei, a paixão ela é um sentimento que você é muito forte, porém passageiro, e ela vai diminuindo, até que um dia ela não fique. E aí a gente vai depender do amor. Mas o amor eu não vejo ele como um sentimento, e sim como uma escolha. Ou seja, eu escolho amar aquela pessoa todo dia. O batismo, eu escolho amar a Cristo todos os dias e viver de acordo com Ele. Para mim, amor ele é decisão, paixão é sentimento. Penso dessa forma. E para mim, por que o batismo tem que ser a base do amor e não da paixão? Justamente por isso. Porque um dia que essa paixão for embora, ela se acabar, ela se esfriar, a decisão do batismo também vai se esfriar. E aí que está a questão. O batismo ele é o início da vida cristã, não é o final, não é o ápice, ele é o início. Então, porque a partir do momento do batismo a gente começa aquele processo que a gente entende como santificação, que a gente está evoluindo, crescendo, se tornando um ser humano melhor, um cristão melhor. E aí que está o ponto. Quando a gente está na paixão, a gente vai intenso, é tudo intenso, abre mão de tudo e fala assim, não vou mais ser isso, não vou ser mais aquilo, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. Só que quando a paixão vai embora, aí começa a voltar, poderia dizer que começa a voltar aquela vontade aquela saudade
das coisas que você, por intensidade, largou de uma vez. E isso não é santificação. Santificação você vai evoluindo aos poucos. Porque você vai colocando tijolo em cima de tijolo. E aí você vai deixando esse processo mais forte, mais fundado, uma base mais reforçada. Quando você toma essas decisões mais impulsionada, qualquer abalo pode te derrubar. E aí que tá a chave, aí que tá o ponto. A sua vida hoje, sua vida espiritual, essa decisão que você tomou hoje, para quem já tomou essa decisão, ela tá forte ou ela já foi abalada? Ou ela é fácil de ser abalada? Eu digo porque às vezes as pessoas elas vão para a igreja, elas tomam uma decisão porque o ambiente está propício, porque o entorno ali é propício. E quando se altera esse ambiente, aí essa pessoa ela cai na realidade. E isso é triste. São pessoas que às vezes têm muito a contribuir com a igreja, com a obra, com o plano de Deus. Mas, infelizmente, tomou a decisão ou, infelizmente, escolheu o tempo errado, ou a maneira errada, ou a intensidade errada, ou a condição errada. E aí se arrepende, ou se magoa, ou se decepciona. Um remédio para essa decisão. Eu fui lá e me batizei emocionalmente e hoje eu me sinto frio, me sinto desanimado, me afastei. O que você faria? O que eu faria? Eu sei, me faria. Primeiro, eu me considero novo na fé. Mesmo tendo se batizado lá em 2012, eu me considero novo. Por quê? Eu começar a ter compreensão, maturidade, um entendimento maior sobre o aspecto do que Deus quer pra gente, na vida da gente, há pouco tempo. Então, eu diria que o meu processo de santificação ela não começou no meu batismo. Olha que engraçado. Mas sim, depois de muito tempo dentro da igreja. E por que eu digo isso? Porque aí sim eu fui começar a ter uma compreensão maior sobre a palavra, sobre assuntos, sobre aspectos da vida, sobre o que Deus realmente quer pra gente. E aí que tá a chave. Primeiro a gente tem que desenvolver esse processo de maturidade. Mas o remédio para quem está se sentindo afastado e frio na fé e que tem essa reflexão que se batizou e tomou essa decisão por emoção, por impulso, primeiro, defina prioridade para a sua vida espiritual. Não fale para mim, você não precisa falar para ninguém, mas volte atrás no momento que você tomou essa decisão e pense, por que eu me batizei? Para quê? Agora, pergunta, por que eu saí? O porquê que eu parei? Eu saí porque fulano de tal brigou comigo, saí porque aconteceu isso, o pastor falou isso, não gostei. Aconteceu um fato, eu não gostei. Tá. Reflexão. Você estava ali então pelo ambiente, pelas pessoas, pelo social. E deveria ser assim? É o que Deus queria? É o que precisava para você se batizar? Não, né? Faltou algo. Faltou a prioridade. Quando você toma a decisão de se batizar, simplesmente é Deus que tem que ser a prioridade. Simplesmente você só tem que olhar para Ele. É como aquela história, né, que circula muito aí na internet. Que um pastor chega e aí o seu membro, das suas ovelhas chega nele e fala, olha pastor, eu vou sair da igreja. E o pastor pergunta, mas por quê? Porque fulano de tal fez algo que eu não gostei. Porque a igreja fez algo que eu não gostei.
Tá bom, mas antes disso, busque um copo de água e não derrube. Dê 3 voltas na igreja. E aí ele vai e faz isso. Dá 3 voltas na igreja, sem derrubar. E chega todo feliz pro pastor e fala: Pastor, eu não derrubei uma gota do copo. E aí o pastor pergunta: Mas você não viu fulano de tal falando mal daquele outro irmão? Você não viu fulano de tal fazendo aquilo que é errado? Não, pastor, eu não vi. Eu estava focado no copo. A pergunta é: o seu copo está cheio ou o seu copo está vazio? Essa é a pergunta. Essa é a reflexão. Então, para quem está afastado, volte a encher o seu copo de Cristo. Volte a encher o seu copo com intimidade com Ele e prioridade que Ele tem que ser. Para quem está aí e se sente forte na fé, se for Cristo que está nesse copo, se esforce para não derrubar. Se esforce, só olhe para esse copo e não derrube. Não deixe se esvaziar. E para quem acha que não é Cristo que está cheio, enchendo esse copo, que esse copo está cheio, então substitua. Tire o que está ali e coloque Cristo dentro desse copo. Porque senão uma hora isso vai se esvaziar. Então, reflexão de hoje. Foque em Cristo. Foque em Deus. Não na igreja, não nas pessoas, não no ambiente, não nas atitudes de pessoas. Pois a igreja é administrada por homens. E homens falhos, pecadores. Cristo não é pecador. Então, ele tem que ser o nosso foco, ele tem que ser a nossa prioridade. Essa é a nossa reflexão. Que esse copo transborde em Cristo. E que você se esforce para não derrubar uma gota disso. Essa é a decisão do batismo, esse é o processo de santificação. É colocar ele e ser simplesmente um cavalo. Só olhar para frente. Eu não me recordo aqui o nome dos tampões que colocam do lado, né, do cavalo para ele só conseguir olhar para frente, enxergar a frente e não se atrapalhar e se assustar com nada que venha do lado ou para trás. É mais ou menos a gente tem cristão, a gente tem que ser assim. A gente tem que colocar nossos tampões do lado e olhar simplesmente para frente, almejar simplesmente o céu e a eternidade com Cristo. Essa é a reflexão, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e teremos mais e de mais assuntos e de mais conteúdos aí, tá? Hoje foi um pouquinho mais longo, um pouquinho maior o vídeo, mas é justamente para poder trazer toda, né? Tem essa introdução, tudo, mas trazer esse conteúdo. A gente precisa estar mais fortalecido em Cristo. Estar focado 100% nele. Para quem já tomou essa decisão, que faça isso. Para quem não tomou ainda, que quando venha tomar, que quando o Espírito Santo trabalhar e você decidir, que tome essa decisão racional ou que seja emocional, vai dar a opinião de cada um, mas que no final das contas seja focado 100% em Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Que todos fiquem com Deus e amém.